Start recording. Tá, nice. Sorry. Tá. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre refatoração, o quanto vocês já viram sobre o assunto, mas a gente geralmente fala pouco sobre ele, porque às vezes a gente está mais focado em ver, em implementar features, ao invés de literalmente reescrever um código que já funciona, beleza? Só para a gente contextualizar, eu tenho algumas palavras que eu vou estar usando aqui, só para a gente recapitular essas palavras e para vocês não ficarem perdidos. Lembrando que quando eu falar de repertório, é o conjunto de respostas emitidas por um organismo, beleza? E isso está relacionado aí ao histórico de reforço e punição dele, então, de indivíduo para indivíduo, cada um tem um repertório. Comportamento verbal é qualquer forma de comunicação por signos. Eu coloquei aqui os signos aqui no fundo aqui, signo não é, né, os símbolos do zodíaco, tá bom? É basicamente um conjunto de símbolos sensoriais, ok? Pode ser a voz, o som, né, ou alguma coisa escrita, como vocês estão lendo esse slide, também é uma forma de signo, e eles têm o objetivo de comunicar alguma informação, beleza? Eu dei alguns exemplos ali, claro, de comportamento verbal, beleza? Os mais claros e que a gente está mais familiarizado é a fala, beleza? E a escrita, a gente é alfabetizado, então a gente está muito familiarizado com essas duas características. Uma coisa bem importante, inclusive, fala e escrita são coisas bem importantes para a linguagem de programação, beleza? Porque, de certa forma, a linguagem de programação é um comportamento verbal um pouco diferente, serve para conseguir remover um pouco da abstração dos números 0 e 1 para com que pessoas, seres humanos, consigam ler um código e entender o que está acontecendo ali, beleza? E quando a gente fala de domínio, a gente está falando das expressões e do como as pessoas, dentro da solução que a gente está fazendo, elas se comunicam. Beleza? Por exemplo, se a gente está num ambiente hospitalar, provavelmente se vocês desenvolverem um software para um hospital, vocês vão escutar palavras e coisas próprias do domínio de pessoas que estão dentro de um hospital, por exemplo. E o que é refatorar, beleza? Refatorar, eu coloquei aqui a definição matemática para vocês, se vocês quiserem ser um pouco mais formais e teóricos nisso, beleza? Eu vou traduzir para vocês para a gente não ficar muito abstrato também, para, né, não acontecer de ninguém entender o que está acontecendo. E basicamente o que que a gente faz quando a gente está refatorando, nada mais é do que fazer com que a entrada X continue respondendo Y. A gente não está mudando nada, nenhuma feature, não está corrigindo bug, a gente só está reescrevendo o código do mesmo jeito que ele já fazia e a gente está fazendo ele fazer exatamente aquilo que ele já fazia, basicamente, beleza? E é claro, garantir o entendimento do que acontece lá dentro. Eu disse, né, tá aqui um exemplo aqui, eu posso muito bem escrever em binário ou escrever em decimal. O decimal é muito mais conhecido dentro do repertório cotidiano do que né, o mod 2 aí que a gente usa quando a gente está falando de números binários aí. E é claro que existem contextos em que a gente vai usar esse tipo de coisa, de fato, números binários, para conseguir programar, mas a gente pode evitar, né? A gente pode fazer com que o repertório das pessoas que estão lendo o seu código seja abrangido de uma forma mais ampla. Então, a gente vai falar exatamente disso, né, do comportamento verbal e de por que que é importante refatorar um código e quando é que a gente tem que refatorar o código, beleza? Aqui é só uma explicação um pouco mais teórica, conectando ali a linguagem verbal e esse tipo de coisas. Se vocês quiserem depois ler aqui, o que eu quero dizer basicamente é que a linguagem verbal falada, ela é muito mais rápida de ser entendida do que os números 0 e 1 ou coisas abstratas, ou até mesmo coisas que estão dentro do repertório individual de cada um, certo? Cada um tem um repertório diferente. Por exemplo, eu gosto de ler filosofia, então meu repertório, por exemplo, compreende algumas respostas claras quando alguém fala de temas filosóficos ou coisas do tipo, porque eu tive o conhecimento, fui lá, li essas coisas, então eu tenho um repertório diferente. Que é basicamente o que a refatoração é. Basicamente é fazer com que outras pessoas consigam entender o seu repertório, porque a gente escreve o nosso código e a gente entende o que o código está fazendo, mas será que a outra pessoa que vai ler o seu código está entendendo o que está acontecendo? Ou até mesmo, será que você no futuro vai entender o que você escreveu no seu código? Porque tem muitas vezes em que isso acontece, a gente esquece
o que que a gente fez. E quando a gente deve refatorar? A gente tem que refatorar quando a gente vai implementar uma nova feature, beleza? Ou o código está muito difícil de entender, você começa a ver que as pessoas não estão conseguindo entender o que você fez, ou até mesmo você vê que você não entende mais o que o seu código faz, e você precisa, às vezes, até corrigir um bug, beleza? Às vezes, muitos bugs eles são porque você não compreende o que está acontecendo ali, e por conta de você não estar entendendo o que está acontecendo, às vezes refatorar o código pode levar você a conseguir corrigir algum bug. E também, claramente, quando o custo de modificar o código é muito alto. Aqui tem um exemplo aqui de um gráficozinho, inclusive é de um livro muito bom, que é o livro, oh, sorry, tá aqui no final aqui, deixa eu ver, Refactoring Improving the Design of Existing Code, inclusive eu esqueci de botar o resto da referência, mas tudo bem. Esse livro é muito bom, e ele tem esse gráfico aqui exatamente que mostra como um poor design, né, basicamente leva a um maior tempo para conseguir fazer alguma alteração dentro do código, diferente de um bom design, né, no caso de um código em que todo mundo consegue entender e que não é confuso, basicamente. E como que a gente faz isso, né? A gente tem, muitas das vezes, a gente acaba refatorando enquanto a gente está implementando uma nova funcionalidade. Isso é válido, mas a gente tem que se ater que como refatorar é literalmente reescrever o mesmo código de uma forma mais legível, a gente tem que separar a implementação do nosso refactoring, certo? Porque senão a gente não pode, por exemplo, parar o desenvolvimento do sistema todo para com que 3, 4 desenvolvedores consigam fazer uma refatoração do código, certo? E não é também uma boa prática também as pessoas se juntarem e falarem: "Ai, vamos refatorar o código aqui por nenhum motivo aparente". Sempre a gente vai estar, visando o aumento do valor do código, no caso, né, então a gente está querendo com que o código se torne mais valioso. Então, a gente só vai refatorar quando de fato precisarmos ou entender o código ou, né, precisar fazer alguma modificação, porque a gente não está conseguindo encontrar o bug, etcétera, tá bom? E a gente faz, claro, com testes automatizados, beleza? Então, cuidado aí, a gente tem que implementar bastante teste. Quanto maior a cobertura, menor a chance de você acabar refatorando e de repente surgir um outro bug, certo? Então, sei lá, você está refatorando, se você altera um pedaço do código que de repente dá um erro, você consegue, se você tem testes automatizados, você consegue, sempre que você fizer uma modificação, testar se a modificação que você acabou de fazer não está quebrando o código ou até mesmo causando algum outro efeito em algum outro lugar que você não esperava que acontecia, beleza? Lembrando que refatoração não é só modificar o código, beleza? Manutenção de código é uma coisa e refatorar também faz parte da manutenção do código, mas não é só, não basta entrar lá e mudar uma função de lugar, mudar um nome de uma função, alguma coisa. Isso não é considerado refactoring. Refactoring tem um conjunto formal de ações que são consideradas refatoração. E aí a gente tem um porquê, né? Tem aqui um exemplo bem zoado aqui, só coloquei qualquer coisa aqui só para mostrar para vocês. Tipo, sei lá, você lê essa função e você fala, poxa, o que esse value está tentando fazer? E você não sabe, você não entende. É claro que eu, dentro do meu repertório individual, pode ser que no momento em que eu estou escrevendo esse código, eu até entenda o que está acontecendo, porque fui eu que implementei. Mas, sei lá, daqui a algumas semanas pode ser que muita gente não entenda, ou você não entenda e até as outras pessoas que estão junto com você não vão conseguir entender, certo? Ou até mesmo eu poderia ir para o ridículo e escrever uma função blá e fazer tudo isso daqui, né? Para o computador tanto faz, certo? Tanto a função de cima quanto a função de baixo vão compilar e vão fazer exatamente a mesma coisa. Só que para nós seres humanos que estamos desenvolvendo, talvez não seja tão clara o que está acontecendo ali dentro do código. E aí eu tenho aqui embaixo uma refatoração e basicamente o que eu estou tentando fazer é calcular o total de poupança, né? Quando você bota o dinheiro na poupança, você ganha um valor em cima ali, só que é retirado também um valor de imposto e tá ali o ganho ali, tem algumas outras coisas que você pode ganhar em cima ou que às vezes é retirado de você, tem toda essa dinâmica. Então, dessa forma, eu consigo entender o que está acontecendo e até mesmo corrigir algum problema. Sei lá, imagina que no futuro
tenha outro imposto e eu preciso adicionar alguma outra coisa ali. Eu posso somente adicionar uma nova função ou até mesmo alterar a função ali da forma que ele tá fazendo, beleza? E aí, por fim, a gente vai para os tipos de refatoração. E a gente tem, eu vou trazer dois para vocês só, e a gente vai, conforme as nossas próximas reuniões aí, a gente vai vendo o que mais a gente pode fazer. A gente tem um exemplo que é extrair a função, beleza? Alguns indicativos de que a gente precisa extrair uma função é quando você está vendo o seu código e você fala, poxa, eu preciso botar um comentário aqui, porque senão eu não vou saber o que está acontecendo. Ao invés de você botar um comentário, tipo, é uma boa coisa considerar fazer uma extração desse código, beleza? Porque pode ser que ele esteja fazendo mais coisas, né? Tendo mais responsabilidades do que ele deveria ter, ok? Ou também o tamanho. O tamanho é muito, né? Pode ser um pouco meio arbitrário, né? Talvez uma pessoa veja um código ali que tem 50 linhas e acha, sua função não é grande, mas talvez o tamanho da função também seja um bom indicativo ali para extrair alguma coisa que está ali dentro. Como eu falei, a responsabilidade, então, uma função que calcula um valor, faz conexão com o banco de dados, salva na base de dados e faz log dos eventos, ela está fazendo um monte de coisa, certo? E aí eu falo, a função calcula o valor, mas aí ela não está somente calculando o valor, ela está fazendo um monte de outras coisas. Então, você pode considerar, por exemplo, mudar o nome dessa função e chamar outras chamadas de função ali dentro que não são responsabilidades dessa função ali que está simplesmente calculando o valor, por exemplo. E um outro indicativo, claramente, é o tempo excessivo para compreensão do código. Isso é um bom outro exemplo de que às vezes vale a pena refatorar, ao invés de ficar tentando entender a bagunça do código, beleza? E como que a gente extrai a função? A gente precisa simplesmente identificar alguma responsabilidade, alguma coisa que a gente quer extrair, beleza? A gente cria uma nova função, a gente dá um nome para ela do que ela faz, não como ela está fazendo aquilo. E a gente extrai o conteúdo do código, bota ali dentro dessa função, certo? Extrai as variáveis locais ali e bota como parâmetro, ao invés de ser variável local, vai ser chamada como parâmetro, que é uma função na parte do código que ele foi extraído e testa, beleza? Teste é muito importante, pelo amor de Deus. Sempre testem aí, porque às vezes pode acontecer algum problema aí. E a gente tem também uma outra refatoração que a gente pode considerar. Eu chamei de chamada direta, inline function, sei lá. Mas em inglês eu acho que é inline function, que no caso seria ao invés de você, seria o contrário de fazer o extract function, tá bom? Então, ao invés de vocês chamarem uma função, vocês escrevem diretamente o que o código está fazendo. E qual é o indicativo? O único indicativo disso é quando a função, você lê a função e a função faz exatamente o que você leu no texto, né, no nome ali da chamada da função, é exatamente o código lido dentro do seu corpo. Por exemplo, imagina que eu tenho uma função, calcula se é maior que 5. E aí lá dentro, return, aí tem o value maior que 5, por exemplo. Isso é um exemplo de chamada de função que não precisava estar sendo chamada como função, ela é redundante, beleza? E como a gente faz isso? A gente verifica se a função satisfaz a condição de extrair a função. Então, seria tipo as condições que a gente impôs ali da parte de extrair. Se ela não tem motivo tipo, para eu extrair essa função, eu enfio ela ali diretamente dentro da chamada, certo? E cuidado, eu coloquei aqui, ó, caso essa função seja um override, por exemplo, vocês estão dentro de uma classe ou alguma coisa, não refatora esse código, pelo amor de Deus, deixa ali dentro chamando do mesmo jeito que estava, porque senão vai quebrar o código, tá bom? Então, existem algumas exceções, às vezes é um override, porque em alguma outra instância existe uma forma de calcular esse maior, por exemplo, sei lá, tipo, a gente recebe do front e aí vai vir em string, não vai vir em valor, e aí eu preciso fazer uma diferenciação. Isso é um exemplo em que eu não aplico essa refatoração. Aí depois é só achar todos os lugares em que está sendo chamada essa função, extrair o código do corpo da função e jogar dentro é, do código onde estava sendo chamado. Então eu removo a chamada e coloco o corpo da função que estava sendo chamada diretamente ali no código, beleza? E a gente também, eu coloquei aqui para extrair os parâmetros, porque às vezes a gente tem parâmetros dentro dessa função e aí a gente vai ter que fazer o inverso, né? Transformar o parâmetro em variáveis locais.
tá bom? E testa, de novo. Eu esqueci de botar aqui a bibliografia bonitinha, mas basicamente é isso daí, gente. Perguntinhas?